Olá! Você sabe quantas pessoas na sua cidade vivem hoje em favelas? Qual a realidade dessas famílias que não têm um endereço? E o que a Prefeitura tem feito para solucionar esse problema? Para discutir sobre isso, recebo nos nossos estúdios Luiz Antônio de Oliveira. Ele que já foi diretor de uma empresa de desenvolvimento habitacional e hoje atua na Secretaria Municipal de Educação. Luiz, muito obrigado pela presença no nosso programa, é um prazer recebê-lo aqui. Como é que está a situação das favelas em Piracicaba hoje? Segundo levantamentos da própria Prefeitura, existem em torno de 40 favelas hoje em Piracicaba, né? E dessas 40 favelas, 19 já passaram por um processo de urbanização, né? 3 estão sendo concluídas ainda esse ano, 3 favelas sendo construídas esse ano, e tem 6 ainda em processo de levantamento de dados, levantamento topográfico, uma intervenção maior da área social, da SENDES, da própria INDAP, para o levantamento dessas famílias, origem, de onde vieram, o que estão fazendo aqui na cidade. Entendi. Cerca de 40 favelas significa quantas pessoas? Próximo de 20 mil pessoas, isso. Entendi. E essas favelas, elas têm relação com o crescimento da cidade? Sim. Tem pelo seguinte, né? A hora que você imagina, né? Você sai uma notícia, a cidade está recebendo uma multinacional de automóvel, está vindo outras empresas no próprio conjunto fornecer material para a demanda dessa empresa automobilística. Isso daí gera uma especulação, né? Ou seja, essa notícia não sai só na região, ela sai no estado todo, sai no Brasil todo, e isso, o que acontece? Força a migração dessas pessoas. Fala, pô, Piracicaba está crescendo, oportunidade de emprego. E essas pessoas vêm para cá, ela não vai encontrar moradia, o aluguel é alto, não tem fiador, não tem conhecido na cidade. E qual é o recurso que ela tem? Ir nessas áreas, nesses assentamentos ilegais que já estão segmentados, né? Ou estão em processo de inicial ainda. Então, o crescimento da cidade, ao mesmo tempo em que ele reflete no surgimento de favelas, ele é importante e a Prefeitura batalha para isso. Com certeza. Para resolver essa situação, existe um projeto da Prefeitura de Piracicaba para urbanizar essas favelas? Existe esse projeto, né? Existe o projeto, a INDAP, né? A empresa do qual eu tive o privilégio de ficar quase 5 anos lá, né? Cuida justamente disso daí, urbanização de favelas, né, assentamentos regulares, né, na beira de córregos, rios, né, e inicia com a INDAP esse projeto, esse levantamento, detectado aquela necessidade, quantas moradias precisam ser construídas para atender as pessoas que vão serem tiradas daquele local. Porque não é só urbanizar a favela. Tem algumas que estão embaixo de uma encosta de um morro, está na beira do lixão, está na beira do córrego. Então, a urbanização da favela não é só o processo de se cuidar do rio, cuidar da questão da água, do tratamento de água, de uma rede elétrica decente, padrão, um padrão mínimo exigido, né? Então não é só isso daí. Algumas famílias têm que ser removidas do local. E essas famílias vão para onde? Nessas moradias populares que a INDAP constrói, uma fatia desse conjunto de casa é destinado para a área de remoção. Existe um planejamento antecipado, então, do local onde essas construções vão ser feitas. Sim. E aí, quantos moradores já foram beneficiados? Olha, em urbanização de favelas, nas 19 favelas que já foram urbanizadas, aqui depois que eu te dou o nome, quase 3 mil famílias, elas já foram, ou seja, elas foram regularizadas a situação dela dentro da própria favela. Então você pega um bairro do Algodoal, que é uma favela antigo terreno da família Conceição, são 750 famílias. Então, foi feita toda a urbanização, essas pessoas foram assentadas lá de forma legal hoje, existe uma escritura desse terreno, né? Existe uma escritura, quer dizer, a valorização da casa, do imóvel, após uma favela urbanizada, após a regularização fundiária. Fundiária seria parte de cartório, vamos dizer, escritura. A pessoa paga o financiamento, a casa que está construída é dela, mas em cima de um terreno que não era dela. Então ela vai pagar por aquele terreno, né? E 3 mil famílias já passaram pelo processo de urbanização. 184 famílias nessas 3 favelas que estão sendo urbanizadas hoje.
Previsão de término até o final do ano, até o término de 2012. E mais quase 500 famílias é nessas 6 que está no processo inicial ainda de estudo. Entendi. Então, só para a população entender, o processo de urbanização, ele consiste em oferecer, além de oferecer infraestrutura para a favela, então a qualidade da água e tudo mais, ainda a INDAP oferece a oportunidade da pessoa ter a própria casa, ela paga pelo terreno e ela passa a ser dona daquele local que foi construído em segurança e todos os requisitos. Existe uma situação, é o seguinte, Jaque. A pessoa vem para cá, né, numa área, ela invade uma área. Chamar ela de invasora, entre aspas, seria até uma coisa assim meio... não seria o termo correto. Por uma necessidade, ela precisou colocar os filhos dela, a família no local. Sim. E fez o assentamento dela naquele bairro, naquela favela que estava iniciando. Só que ali não tem água, não tem luz, não tem rede de esgoto, não tem asfalto, não tem nada. Por que eles pegam normalmente áreas próximas às nascentes de água, a ribeirão, a córrego? Porque o esgoto, o dejeto, ele vai para aquele local ali. A água, ele consegue puxar da rua, o famoso gato, né? Ou a água e a energia elétrica, ele dá um jeito, ele puxa ali, ele faz tem uns especialistas já que faz a ligação da água e da energia, ele tem no barraco dele, né? Só que existe, nessas mesmas favelas, existem casas de alvenaria, casas boas, inclusive, de alvenaria, né? Então, a hora que a INDAP entra com a urbanização, vai se construir as galerias, vai fazer a rede de esgoto, a rede de água pluvial, o SEMAI vai fazer a ligação correta com o hidrômetro, a CPFL vai tirar os gatos lá do poste, né? Que, inclusive, você olha na televisão muito favela que pega fogo, é sobrecarga de energia, né? Porque se imaginar, ele puxa um fio da rede elétrica da rua para abastecer quantos aparelhos domésticos na casa dele, né? E a hora que é feito esse trabalho dentro da favela, ela urbanizou, criou a infraestrutura para ela, condição mínima de dignidade, de moradia para ela, a INDAP entra com a regularização fundiária, ou seja, ela construiu um terreno que era dela. A prefeitura, de alguma maneira, se é uma área de preservação permanente, ela vai ter que calcular aquela área e comprar de alguém uma área para fazer a compensação daquela área. Isso tem que passar pela Câmara, é um projeto meio bem, até certo ponto, moroso, né? Tem que se criar lei específica para isso, né? A família está sentada ali. A construção, ela construiu em um terreno que não era dela. Então, você tem que fazer o que para ela? A regularização fundiária. É atribuído um valor baixíssimo por aquilo lá, e ela paga mensalmente, era 50, 60 reais por mês, por um prazo de 5, 6 anos. Aí ela acabou de pagar, ou seja, a posse da terra é dela. Ela faz a verbação da construção em cima, e uma moradia que valia 20, 30 mil reais, vale 60, 70, 80, ela dobra o valor dela. Entendi. Ok, vamos fazer o primeiro intervalo do nosso programa e nós já voltamos. Este é o Cerrado, e esta é a sua história. O Cerrado é um dos lugares mais incríveis de todo o planeta. É o berço de alguns de nossos mais importantes rios, matas e fascinantes animais, como o tatu canastra, o tamanduá-bandeira e o lobo-guará. O Cerrado é vital para a biodiversidade do nosso planeta, mas está desaparecendo rapidamente. O avanço descontrolado da fronteira agropecuária é grande parte do problema. Metade do Cerrado já se foi. Se não agirmos logo, vamos perdê-lo completamente. Conheça e respeite o Cerrado e ajude o WWF Brasil a conservá-lo. Visite www.wwf.org.br/Cerrado. O futuro do Cerrado está em nossas mãos. Acesso à educação
e a uma habitação de qualidade. Esse é o tema do programa Destaque de hoje. Para conversar comigo sobre isso, Luiz Antônio de Oliveira, ele que trabalhou na INDAP, foi diretor de uma empresa de desenvolvimento habitacional e hoje trabalha na Secretaria Municipal de Educação. Luiz, muitas favelas já foram urbanizadas, ok? Mas como é que está a fila de espera? Ainda hoje em Piracicaba, muitas famílias esperam pela sua casa própria? Em termos de moradia mesmo, a fila de espera é próximo de 4.000 famílias. No início, em 2005, eram 12.000 famílias no cadastro nosso. Né? Você vai falar assim, mas só que não construiu 7.000 casas. Não construiu 7.000, construiu 3.500 casas. Só que muitas dessas pessoas, desse cadastro, elas foram adquirindo moradia de uma outra forma, ou comprando pelo próprio financiamento da Caixa Econômica Federal, comprando direto de algumas construtoras. Hoje, o déficit habitacional de Piracicaba são 4.000 moradias. E quais os critérios para ser chamado nessa fila de espera? O recurso disso vem do governo do estado. Né? Existe a contrapartida da prefeitura, que normalmente fornece a área e toda a infraestrutura, né? E o CDHU, o governo do estado, constrói a moradia, né? O critério, vamos lá, toda vez que sai um empreendimento habitacional, existem algumas fatias que devem ser consideradas, né? Por exemplo, existe uma cota para policial militar, que é um bairro novo que está se iniciando, precisa ter segurança. Então, tem uma fatia para policial militar, uma cota para idosos, né? E uma cota para pessoas portadoras de necessidades especiais, né? Uma pessoa cega, surda, um deficiente das pernas, das mãos, existe uma cota específica para isso. Normalmente, esses projetos, eles são separados por renda. As pessoas mais beneficiadas são de renda de 0 a 3 salário mínimo. Né? Pessoas solteiras, praticamente é impossível eles serem contemplados uma moradia. Porque o objeto do programa não é atender famílias, atender pai, mãe, filhos. Existe uma expectativa de tempo para atender toda a demanda? Veja só, na semana passada saiu uma notícia no jornal, a própria INDAP está buscando essa parceria governo-estado e para 2013, 4.000 moradias através de convênio. Outra preocupação da INDAP é trabalhar também a questão do preconceito. Hoje as pessoas que moram em favelas, que ainda moram, elas sofrem de preconceito? Boa pergunta. Imagina o seguinte, uma pessoa mora na favela, já que ela não tem um endereço. Então, se ela vai procurar um trabalho, é hora dela preencher a ficha dela ou na entrevista, se ela falar que mora na favela A, B, C, possivelmente ela vai sofrer algum tipo de preconceito, vai ser discriminada. Talvez ela nem chegue a participar de um processo de seleção. Então, fora essa pessoa, às vezes dá o endereço de um amigo, o endereço de um parente. Então, a hora que a favela é urbanizada, é dado o endereço, existe aquele endereço no mapa da cidade, você resgata a dignidade da pessoa. Exatamente. Ela se sente incluída. E a questão emocional do indivíduo? A INDAP tem um serviço social, ela desenvolve algum trabalho sobre isso? Desenvolve. Vamos imaginar o seguinte, a favela está sendo urbanizada, está num processo quase que final, você tem que, de alguma maneira, fomentar recurso, capacitar essas pessoas para obter renda, porque ela vai pagar por aquela moradia, ou pelo terreno, no caso. Ela vai pagar. Então, o que ainda? Quando se faz o convênio com o Ministério da Cidade, a Caixa Econômica Federal disponibiliza, dentro desse convênio, um valor para ser investido em treinamento e capacitação. Então, se reúne com a comunidade, né, com a liderança do bairro. O que a comunidade está precisando? As mulheres querem fazer um curso de cabeleireiro, um curso de manicure. Os homens querem aprender alguma coisa sobre eletricidade, sobre hidráulica. Então, a INDAP contrata essas pessoas para fornecer capacitação para essas pessoas, que é uma forma dela obter a renda também, né? E é verdade que em Piracicaba, quando se nasce um bairro, já se tem uma escola? É interessante isso daí, né? Mas essa visão é do nosso prefeito, o Vargas Negri, né? Porque tempos remotos aí, o que acontecia já? Criava-se o bairro e não tinha escola. Aí como que essa criança chega na escola? Gasta com transporte coletivo. Quem que tem que proporcionar isso? A própria prefeitura. Então o que a prefeitura faz hoje? Ela inverteu. Vai construir o loteamento, o empreendimento popular, ela leva já a escola. A municipal, estadual, infantil e fundamental, leva tudo ali já. Ou seja, o que ela economiza com o transporte escolar, ela aplica na construção dessa escola próximo da casa. É uma garantia para os pais, que as crianças estudam no próprio bairro,
né? Eu acho que o número de faltas nas escolas é muito menor. Conhecendo a educação municipal hoje, como é que você vê esse cenário? Está caminhando bem? Está no caminho certo? Falta muito para avançar? Não, eu acho que falta pouco para avançar. Do muito que foi feito em 7 anos, você imaginar que nós tínhamos 35 escolas, essa administração fez 40. Então, quer dizer, mais do que dobrou. A história de Piracicaba, com 35 escolas, em 7 anos foi construído 40. Nós vamos continuar esse assunto no próximo bloco. Só fazer um intervalo e a gente já volta. O Brasil é o 4º maior emissor de gases do efeito estufa do mundo. 75% dessas emissões vêm do desmatamento. Nos últimos 5 anos, a Amazônia perdeu 4,5 campos de futebol por minuto. São milhões de toneladas de gases de efeito estufa aquecendo o planeta. Enquanto isso, produtos oriundos do desmatamento ilegal da Amazônia são consumidos. As queimadas são o principal instrumento para transformar a floresta em pastagem. Todo esse processo contribui para o aquecimento global. Passe adiante. Uma mensagem da Fundação para uma Vida Melhor. O nosso convidado do programa Destaque de hoje é Luiz Antônio de Oliveira. Ele que foi diretor de uma empresa de desenvolvimento habitacional e hoje atua no gabinete da Secretaria Municipal de Educação. Luiz, no último bloco nós falamos da expansão da rede municipal de ensino. Quantas escolas, quantos alunos compõem o município hoje? O município, veja só, Jaque, ensino infantil até o final de 2012 são 78 unidades. Né? E 39 unidades do ensino fundamental. O ensino infantil, você imaginar hoje que de 6 mil alunos, 6 mil vagas de ensino infantil, nós vamos chegar no final do ano com 16 mil vagas de ensino infantil. Ou seja, a rede municipal cresceu. Muito, muito, né? Sim, e a qualidade, ela está diretamente ligada a esse crescimento. Hoje, já que assim, eu sou até meio suspeito de falar, né? Mas eu vejo hoje que a estrutura que a rede municipal oferece chega a ser superior a muitas escolas particulares aqui em Piracicaba. Isso desde a qualidade dos nossos professores, a capacitação que eles recebem, né, a formação que eles têm dentro da estrutura, da rede, como também a parte de mobiliário, a parte pedagógica, a parte de informática, né? Ou seja, eles saem hoje muito preparados hoje. Além de assistir crianças das escolas de educação infantil e de ensino fundamental, o município oferece algum outro serviço, como, por exemplo, informática nas escolas? Oferece. Foi criado o Centro de Educação Digital, o SED nosso, né? E hoje tem 10 funcionando, né? Isso aí, o que ele é composto, cada sede? São um orientador e um monitor de informática, né? Em cada centro, com 28 máquinas interligadas com internet, num ambiente, né, climatizado, né, e é proporcionado para os usuários, não é só a criança que está naquela escola do lado, não, é aberto para a sociedade, para a comunidade toda. Então, você olha assim, alguns centros, tem pessoas com 60 anos de idade que nunca viu um computador na frente. Né? Ele quer aprender a navegar na internet, ele quer aprender a fazer um currículo, quer aprender a mandar um e-mail. Né? É uma forma de se incluir também essas pessoas em toda essa modernidade que existe hoje. Luiz, uma forma de ingressar a família na sociedade é incluí-la na era digital. Esse centro oferece essa inclusão? Oferece. E quando a prefeitura gasta quase R$500 mil para se construir um empreendimento desse, o objetivo dela não é só atender aquelas crianças que estão matriculadas na unidade próxima ali, é atingir a comunidade, né? Para isso, o que ela vai fazer? Ela começa a proporcionar cursos
para essas pessoas, né, separados pela faixa etária. Então vai aprender o básico do Windows, vai aprender a fazer um currículo, aprender a internet. Pessoas de idade com mais de 60 anos, né, não tem intimidade nenhuma com equipamento desse tipo. Então, a ideia é o quê? É oferecer curso, proporcionar para essas pessoas procurarem o Centro de Educação Digital e ela ser ministrada um curso ali. Qual o investimento nesse centro? R$500 milhão. Você imaginar que você investe R$300 mil na parte civil, na parte de prédio, gasta 100, 110 mil de equipamentos. Você vai falar, pô, mas tem loja que vende equipamento por R$1.500. Só que a máquina que é licitada é uma máquina de altíssimo padrão, uma máquina fechada, uma máquina blindada, né? Sem impossível de entrar vírus, hacker, aquela coisa toda. E as crianças especiais do município, né? Portadoras de necessidades especiais, elas são assistidas? São assistidas. O núcleo nosso lá embaixo, o NUMAP, né? No Glebas, Califórnia, ali, atende 300 crianças. Para atender essas 300 crianças, tem quase 90 profissionais lá. Ou seja, essas pessoas com necessidade, né, ela dependendo da necessidade dela, ela ali no contraturno, essa criança, ela tem um reforço pedagógico, só que ela vai na escola regular, né? Ou seja, então, se ela vai de manhã na escola regular, no bairro dela, à tarde ela vai nesse núcleo de reforço. Lá ela tem braille, ela tem curso de diverso lá, para facilitar a vida dela, porque ela está dentro de uma escola regular. A prefeitura chega a proporcionar, não proporciona para elas o transporte. Existem as vans nossa escolar que busca essas crianças, traz do núcleo ela se alimenta, ela volta para a escola dela. Luiz, como é que se dá o processo de vagas para uma criança especial na rede municipal? A família que tem um filho, né, o bebê nasceu com algum tipo de necessidade, ela tem uma vaga garantida no ensino infantil. Então ela não tem que entrar em processo de espera, processo de seleção. A vaga dela já está garantida. O município tem que absorver aquela criança e dar condição para ela estudar. Da forma dela se integrar, tanto ali na escola como na sociedade no todo. Entendi. Quem quiser obter mais informações sobre a educação especial na rede municipal, sobre o Centro de Educação Digital, como deve proceder? A Secretaria Municipal da Educação, ela pode ligar direto lá no 3417-1100, né? Ou procurar o NUMAP, que é do lado do Carrefour, ali no Gleba, do lado da escola Hilda Geni, né? A Ângela Esturão, que é a diretora de lá, deve procurá-la e começar o processo de cadastro, de preenchimento de informações, né? Para conseguir locar essa criança, né, dentro do programa. Ok. Infelizmente o nosso tempo acabou. Eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Foi muito bom o nosso bate-papo, um prazer imenso para mim recebê-lo aqui. Obrigado, Jaqueline, pela oportunidade, né? Fico feliz porque, de alguma maneira, quando se consegue proporcionar para o ser humano, né, o direito dela, né, um direito garantido por ela de se integrar na sociedade, né, dela participar, né, de um todo da sociedade, sem vergonha de falar onde mora, sem vergonha de falar que ela é iletrada, o município dá condições para essa pessoa. E cidadania é um direito da pessoa que é inegociável isso daí, né? E essa administração tem procurado, de todas as formas, garantir, resgatar o direito de cidadania dessas pessoas. Muito obrigada pelas informações, muito obrigada a você pela companhia e até o próximo programa.